Padre Pio revelou algo que assusta, e quando você entende, tudo na sua vida começa a fazer sentido. Ele dizia, em essência, que em muitas famílias existe apenas uma alma escolhida. Uma alma que, sem perceber, se torna o sustentáculo invisível de todos os outros. E aqui vem a parte mais pesada. Se essa alma falhar, a família inteira sente. Não necessariamente no mesmo dia, não necessariamente de forma visível, mas espiritualmente as brechas se abrem. E eu preciso te perguntar com sinceridade, você sente, às vezes, um peso no peito quando pensa na sua família? Você chora por dores que nem são suas, reza mais do que todo mundo ao seu redor, e ainda assim parece que ninguém te entende? Então escuta com atenção. Talvez você seja o escolhido. E se você for, existe algo que você precisa saber agora. Escreva nos comentários: Senhor, se eu sou o escolhido, não me deixe desistir. E fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar os sinais inconfundíveis de quem carrega essa missão. Sinais que vão fazer tudo, finalmente fazer sentido. Padre Pio insistia numa verdade que quase ninguém consegue encarar. Deus não age no aleatório. Ele olha gerações. Ele vê padrões escondidos. Ele vê feridas que se repetem, promessas quebradas, alianças esquecidas, pecados que viraram costume, silêncios que viraram tradição. E então, num mistério profundo, Deus escolhe uma alma dentro daquela linhagem para ser reparadora, intercessora, sustentáculo invisível diante do céu. Mas entenda bem, isso não é prêmio, não é título, não é privilégio humano, é cruz. E quase sempre essa pessoa escolhida não é a mais admirada, nem a mais bem-sucedida aos olhos do mundo. Pelo contrário, muitas vezes é a mais sensível, a mais incompreendida, aquela que carrega dores sem nome, tristezas que não sabe explicar e batalhas interiores que ninguém vê. E me diz, quantas vezes você se sentiu estranho dentro da sua própria casa? Quantas vezes seus valores pareceram exagero para os outros? Quantas vezes você chorou por algo que nem era diretamente seu, mas doeu como se fosse? Padre Pio dizia que a alma escolhida sente isso desde cedo, um peso estranho no coração. Mesmo quando tudo parece bem, existe uma inquietação, como se algo dentro de você buscasse um sentido mais alto. Enquanto muitos se contentam com o superficial, você sente sede de Deus. Enquanto outros riem do pecado, você sofre por ele. Enquanto muitos seguem o fluxo, você resiste, mesmo sem saber exatamente por quê. Como se existisse uma marca invisível, uma sensibilidade diferente, um radar espiritual. E presta atenção, isso não vem de orgulho, vem de ferida. Uma ferida que só encontra alívio aos pés de Cristo. O mundo olha para essa pessoa e chama de fraca, diz que sofre demais, pensa demais, leva tudo a sério demais. Mas Deus vê diferente. Deus enxerga um coração moldável, uma alma disposta a ser quebrada para que outros possam ser restaurados. Como o Padre Pio ensinava, Deus não escolhe o mais forte aos olhos humanos. Deus escolhe o mais disposto a sofrer por amor. E aqui entra uma parte dura, mas necessária. Essa escolha traz batalha espiritual. A alma escolhida costuma ser atacada desde jovem. Conflitos familiares constantes, ambientes pesados, rejeições, humilhações, tentações intensas, quedas dolorosas. Não porque Deus abandonou, mas justamente porque o inimigo reconhece nela uma ameaça. Padre Pio dizia que o mal observa linhagens, conhece brechas abertas por pecados não confessados, pela falta de oração, pela ausência de vida cristã dentro do lar. E quando Deus levanta um escolhido dentro daquela casa, o inferno se agita. Por isso essa pessoa muitas vezes se sente sozinha até dentro da própria família. A fé dela é ridicularizada. A busca por Deus é chamada de exagero, de fanatismo. E o mais doloroso é que isso acontece no silêncio. Ninguém vê, ninguém entende. Você pode estar no meio de uma festa de família, todo mundo rindo, despreocupado, e mesmo assim seu coração aperta.
Você se sente um estranho, como se não pertencesse àquele lugar, mesmo sendo sangue do seu sangue. Você já viveu aquele momento em que tentou falar de Deus e mudaram de assunto? Já sentiu que te acham radical por querer rezar, ir à missa, viver a fé de forma verdadeira? Já foi chamado de exagerado porque se incomoda com certas conversas, certas músicas, certos ambientes? Já tentou convidar alguém para uma missa, uma novena, um momento de oração e recebeu um olhar como se você estivesse perdendo tempo? Essas pequenas rejeições diárias vão criando feridas que só você sente. Mas entenda, isso pode não ser acaso, pode ser sinal de missão. Você incomoda porque sua presença expõe o vazio espiritual ao redor. Você perturba porque a sua busca por Deus questiona a mediocridade instalada. E o inimigo sabe disso. Por isso ele tenta te derrubar de todas as formas, te fazer desistir, te fazer achar que está louco, te fazer se sentir culpado por ser diferente. Padre Pio dizia que o escolhido carrega uma missão silenciosa: reparar, expiar, interceder. E muitas vezes quebrar ciclos antigos. Ciclos de abandono da fé, de adultério, de violência, de alcoolismo, de ódio, de divisão. Ciclos que atravessam gerações. E isso não se quebra com discurso bonito. Se quebra com lágrimas, joelhos no chão, confissões frequentes, rosários rezados no silêncio, missas oferecidas por quem nem sabe que está sendo sustentado espiritualmente. Talvez você olhe para sua família e veja padrões se repetindo. Casamentos desfeitos por 3, 4 gerações. Brigas que ninguém lembra como começaram, mas continuam envenenando tudo. Dificuldades que parecem um teto invisível impedindo o crescimento. Um esfriamento espiritual que aumentou com o tempo, como se cada geração tivesse se afastado um pouco mais de Deus. E de repente, há você, diferente, incomodado, questionando aquilo que sempre foi aceito como normal. É como se Deus tivesse esperado por gerações até encontrar alguém disposto a reconstruir o que foi quebrado. E aqui vai outra verdade. Eleição não é garantia automática de salvação. Eleição é responsabilidade maior. O escolhido é mais cobrado, mais purificado, mais provado, porque sobre ele repousa uma missão que ultrapassa sua própria vida. E se isso está fazendo sentido para você, eu te peço, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal, porque essa mensagem precisa alcançar quem está sofrendo sozinho, achando que está ficando louco sem entender o peso que carrega. Agora presta atenção em algo surpreendente. Muitas vezes o escolhido nasce em ambiente espiritualmente seco. Lares onde quase não se reza, onde não se fala de Deus, onde os sacramentos são ignorados. E mesmo assim, justamente ali, Deus planta uma semente que cresce no silêncio. Parece contraditório, mas é assim. Essa pessoa pode até passar anos afastada, perdida, ferida, mas algo sempre a puxa de volta. Um vazio que nada preenche, uma dor que só se acalma diante do altar, uma paz que só aparece quando o rosário passa pelos dedos. Você já tentou preencher esse vazio com 1000 coisas? Relacionamentos, trabalho, conquistas, distrações, e nada sustentou por muito tempo? E quando você volta para Deus, mesmo que seja por um momento de oração sincera, algo se acalma dentro de você. Isso é marca do escolhido, porque essa alma foi criada para uma comunhão tão profunda com Deus que todo o resto parece raso, incompleto, insuficiente. E existe um sinal ainda mais claro. Você tem uma devoção espontânea à Virgem Maria, mesmo sem entender de onde vem? O rosário vira refúgio, a confissão vira alívio, a Eucaristia vira sustento sem o qual você parece não conseguir viver. Você percebe que, mesmo quando tudo dá errado, você ainda se ajoelha? Mesmo ferido, você ainda reza. Mesmo cansado, você ainda pede misericórdia. Padre Pio dizia que isso é sinal de eleição, porque quem não é chamado, endurece. O escolhido sofre, mas não perde totalmente a fé. Cai, mas se levanta. Sangra, mas volta. E aqui vai outro sinal importante. Você tem sensibilidade espiritual maior.
Você percebe ambientes pesados, sente quando algo não está bem, tem intuições fortes, desconfortos repentinos, sonhos que incomodam. Muita gente acha que é imaginação, paranoia, mas Padre Pio dizia que isso pode ser fruto de uma alma aberta ao mundo espiritual. Você entra em certos lugares e sente um peso no peito. Participa de certas conversas e fica inquieto sem saber por quê. Às vezes você acorda de madrugada sem motivo aparente e sente uma urgência de rezar por alguém específico. Você obedece, reza, e depois descobre que naquele horário exato, aquela pessoa estava passando por uma crise, uma tentação, um momento perigoso. Coincidência? Ou é a sensibilidade do escolhido captando no espírito o que acontece com aqueles que estão sob sua cobertura de oração? Por isso Padre Pio insistia tanto na proteção espiritual do escolhido. Confissão frequente, água benta em casa, crucifixo no quarto, medalhas bentas, bênção do lar e uma vida de oração constante. E agora vem um alerta sério que ele repetia com lágrimas. Se o escolhido foge da missão, toda a família sofre as consequências. Não porque Deus castiga injustamente, mas porque aquela alma foi colocada como uma muralha espiritual. Quando ela se afasta, as brechas se abrem. E por isso, muitos escolhidos vivem fases de sofrimento intenso quando tentam viver como todo mundo, ignorando o chamado interior. A alma adoece, o coração aperta, a vida perde sentido. Você já passou por uma fase em que tentou viver sem Deus, sem oração, fazendo o que todo mundo faz, e sentiu que estava morrendo por dentro? Uma angústia sem explicação, um vazio crescendo, uma inquietação que não te deixa em paz. Isso pode não ser só depressão comum. Pode ser a alma do escolhido se rebelando contra a fuga. Pode ser Deus chamando de volta, não com condenação, mas com amor. E então vem a pergunta: o que o escolhido deve fazer? Como viver essa missão sem ser esmagado por ela? Padre Pio aconselhava atos concretos. Primeiro, oferecer missas pelos familiares vivos e falecidos. Segundo, oferecer a oração com santa explicação. Terceiro, assistir à missa diariamente ou pelo menos 3 vezes na semana. Quarto, abstinência diária. A missa é o sacrifício mais poderoso que existe. Quando você oferece uma missa por alguém, você coloca essa pessoa sob o sangue de Cristo derramado no Calvário. Não importa se ela sabe, não importa se agradece. No mundo espiritual, algo acontece. Escolha um dia do mês e faça disso um compromisso. Um dia específico. Um ato simples. E seja fiel. Segundo, rezar o rosário ao menos 3 vezes por semana, com intenção pela sua linhagem familiar. Não precisa ser perfeito, não precisa ser longo. Pode ser um terço com o coração quebrantado. Se sua mente voa, tudo bem. O valor está na intenção e na perseverança. Terceiro, aspergir água benta nos quartos, especialmente onde há conflito. Isso não é superstição, é sacramental da Igreja. Afasta influências malignas, purifica ambientes, traz paz onde há guerra invisível. Pegue água benta na igreja, coloque num frasco em casa e, uma vez por semana, caminhe pelos cômodos aspergindo enquanto reza um Pai Nosso. Nos lugares de tensão, insista mais um pouco. Quarto, nunca dormir sem antes fazer um ato de perdão, mesmo que a dor ainda exista. O perdão do escolhido tem um poder espiritual gigantesco. Você não precisa sentir o perdão, você só precisa decidir: eu perdoo, Senhor, me ajude a sentir esse perdão. Perdoe quem te feriu hoje. Perdoe feridas antigas. Perdoe até a si mesmo. Padre Pio alertava que o escolhido não pode viver em pecado deliberado, porque suas quedas têm impacto maior. Quanto maior a graça, maior a responsabilidade. Por isso ele insistia tanto na confissão frequente. A alma do escolhido precisa estar limpa para que a graça flua. É como um canal. Se está obstruído, a água não passa. Quando você se confessa com sinceridade, você desentope o canal, e a misericórdia de Deus flui através de você para a sua família inteira. E não pense que depois de aceitar a missão tudo fica fácil.
Não fica. Muitas vezes o sofrimento aumenta, mas a paz também. A dor continua, mas agora tem sentido. As lágrimas permanecem, mas são enxugadas pela esperança do céu. Padre Pio ensinava que o escolhido carrega uma promessa escondida. No dia em que essa alma entrar no céu, muitos outros serão puxados com ela, como por um fio invisível de misericórdia. Imagine esse momento, você diante de Deus e, de repente, percebe que não está sozinho. Há pessoas ali, pessoas por quem você rezou, chorou, intercedeu, e elas olham para você e dizem, com gratidão, foi você. Suas orações me alcançaram. Eu não merecia, mas você não desistiu. Esse é o salário do escolhido. Não riquezas na terra, não reconhecimento humano, mas almas salvas pela fidelidade. Talvez você nunca saiba, enquanto estiver vivo, o alcance real das suas orações. Talvez você morra achando que falhou, que suas súplicas não foram ouvidas, que não fez diferença. Mas quando atravessar o véu e entrar na eternidade, tudo será revelado, e você verá quantas batalhas foram vencidas no invisível por causa da sua perseverança. Se essa palavra é para você, escreve nos comentários os nomes daqueles por quem você luta espiritualmente. Sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, e compartilhe esse vídeo com alguém da sua família. Talvez essa pessoa também seja chamada e ainda não saiba. Talvez ela esteja sofrendo sozinha, achando que está ficando louca, sem entender o peso que carrega. E talvez esta mensagem seja exatamente o que ela precisava ouvir hoje. Não se compare com os outros. Não inveje a vida aparentemente leve de quem não carrega esse peso. O escolhido não foi chamado para o conforto, foi chamado para a eternidade. E no céu, muitas surpresas serão reveladas. Muitos que foram ignorados na terra brilharão como estrelas, porque sustentaram gerações inteiras com oração silenciosa. Aquela tia que ninguém levava a sério, mas rezava o rosário todos os dias. Aquele filho que a família achava fraco, mas oferecia suas dores em segredo. Aquela mãe que parecia comum, mas carregava a casa espiritualmente nos ombros. Antes de terminar, eu quero te deixar uma oração prática. Hoje, antes de dormir, faça isso. Reze um Pai Nosso, oferecendo sua vida como instrumento de Deus para a sua família. Reze uma Ave Maria pedindo força para não desistir. E diga em voz baixa: Senhor, eu aceito a missão que me confiaste, mesmo sem compreender. Me sustenta, me guarda e não me deixe desistir. Padre Pio ensinava que essa entrega simples move montanhas no mundo espiritual. Você não precisa entender tudo, só precisa dizer sim, mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo sem saber o que vem pela frente. E quando a cruz ficar pesada demais, quando você sentir que vai desmoronar, lembre-se, você não está sozinho. A Virgem Maria caminha ao seu lado. Padre Pio intercede por você. Os anjos te guardam, e Deus, que te escolheu, jamais te abandona. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque vamos continuar trazendo ensinamentos profundos de Padre Pio para fortalecer quem carrega missões invisíveis. Que Deus te fortaleça, que a Virgem Maria te cubra com seu manto, e que você nunca se esqueça. Se há apenas um escolhido por família, talvez esse escolhido seja você.